Vamos começar. Então, hoje a gente vai falar do Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho, né? E de forma muito bem colocada, essa parte vem logo após, né, a questão das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, o Evangelho vem trazendo informações de maneira encadeada, assim, né? Então, ele fala das moradas, que não vim destruir a lei, e os aflitos, e agora o consolo do Cristo. E observando essa imagem, Jesus é o tempo inteiro, né? Conosco, nos consolando, nos amparando, nos auxiliando, trazendo o amor que a gente busca tanto e que a gente realmente não consegue encontrar. Até porque a gente busca esse amor e esse consolo em todas as outras coisas, né, nas coisas materiais, e não procura realmente aonde ele está, né, que é dentro de cada um de nós, que é onde está essa centelha, e de onde pode emanar todo o bem, né, tudo que a gente precisa. Na verdade, tudo que a gente precisa está dentro de nós, mas nós temos essa necessidade ainda de buscar fora, né, numa mãe, num filho, num esposo, numa esposa, nas futilidades da vida. Então, a gente é como se nós corrêssemos ao redor de um centro, né? Sem adentrar nesse centro, que ali tá todo o manancial que a gente precisa, né? Mas vamos em frente. Gente, assim, eu vou falando, né? E por favor, quem quiser colaborar, não tem nenhum problema em levantar a mão ou ligar o microfone, né? A gente está aqui entre amigos. Ah, meu cachorrinho, de vez em quando, vocês vão ouvir ele latir. E aí, para começar o capítulo, eu dei uma condensada, né? E conversei junto com o Jorge, a gente vai tentar levantar os pontos principais, que é o que a gente precisa de maior reflexão. E ele começa falando do jugo leve, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, ele faz menção ao capítulo anterior, né? Bem-aventurados os aflitos. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí eu coloquei ali uma palavra em destaque embaixo, que é a mansidão. E aí eu gostaria de conversar um pouco sobre a mansidão, né? Gostaria que vocês participassem junto comigo. Se alguém quiser falar, o que que pensa dessa palavra? O que isso significa dentro do mundo mental de cada um? O que significa mansidão? O que é ser manso? Já pararam para refletir sobre isso? Porque ele diz: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ó, a Helena quer falar, vamos lá. Então, essa questão da mansidão, para mim, hoje, né, o entendimento que eu tenho é, digamos, o contrário da revolta, né? Eu não posso me revoltar quando as coisas acontecem. As coisas que a gente supõe, né, ser coisas ruins, que a gente já falou bastante sobre isso também, e sabe que tudo que acontece, né, tem uma razão de ser, tem um aprendizado, faz parte das nossas de forças que a gente lançou, né, lá atrás, está respondendo agora, enfim, né, são várias situações. E a questão da mansidão, para mim, é isso, é aceitar o problema sem revolta. Não aceitar sem fazer nada, não, mas buscar, assim, não se revoltar. Ter sempre em mente que por trás
aquela situação ruim, aparentemente ruim, há um aprendizado, há alguma coisa boa que precisa ser vista, que precisa ser analisada, né? Digamos, é algo que eu preciso passar, né? É isso que eu vejo como mansidão, é aceitar sem revolta as turbulências da vida, buscando, é o que eu tenho conseguido, que você tem buscado fazer sempre, né? Buscando segurar a mão de Deus, né? Porque Deus Sim. está sempre à nossa disposição. Nunca vou esquecer o gesto que a Cris fez uma vez lá no Ceará, que tem coisas que marcam, né? Que tu estava dando uma palestra, Cris, não sei se tu lembra, e tu falou assim, lá em cima, lá, né? Ó, Deus está aqui, ó. Tu levantou a mão assim, quase na altura da tua cabeça, assim, sabe? Tipo, ele está tão pertinho, né? É só a gente buscar. Eu lembro. Eu tinha esse hábito. Sim. E é isso que eu busco fazer, nos momentos de turbulências, que não são poucos, né? Acho que todos temos, né? Faz parte da vida, faz parte da nossa passagem aqui na Terra, né? Turbulências. Então, mansidão Obrigada, é Adriana. isso. Quer voltar, tá bom? Obrigada. A Adriana também quer comentar. Vamos lá, Adriana. Oi, boa noite. Sim, meu entendimento é que a gente deve aprender a ouvir mais e agir com amor com as situações, mesmo que elas nos tirem do eixo, digamos assim, porque tem situação que na hora que tu vê que vai acontecer já começa a subir o sangue, né? Pelo menos comigo é assim. E aí tu tem que se trabalhar internamente para começar a agir de uma outra forma, né? Que a gente sempre ouve, né? Vocês falarem, eu lembro sempre que o Jorge fala, ajam com amor, pensem com amor, né? Pensem como Jesus faria nessa situação. É claro que é difícil, é super difícil, né? Isso é uma coisa que tu tem que treinar, treinar e treinar. Mas aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora muda esse pensamento, essa forma de comportamento, enfim, né? É isso para mim. Obrigada, Adriana. Mais alguém queria comentar? Tudo que a Helena falou, tudo que a Adriana falou, faz parte, né? Acredito que desse conceito de mansidão. E eu queria fazer uma outra reflexão, assim, a nossa mente, né? Cada um tem a sua, trabalhando de uma maneira, cada um tem um conteúdo mental. E mansidão, a mansidão que a gente aplica, vou tentar explicar o que está passando na minha cabeça agora, né? Se eu sou manso, eu consigo ver muito melhor, ou seja, ai gente, só um pouquinho. É o meu idosinho aqui do meu cachorro, daí às vezes ele fica meio sem saber para onde que ele quer ficar. Mas vamos lá. Uma mente mansa, ela tem uma capacidade muito maior de ver, e aí nós vamos falar desse ver mais para frente, do que uma mente que está em agitação, que está acelerada, né? Então, a mansidão é tudo isso, né? Ele diz, leve ao meu fardo, porque, como a Helena colocou ali, eu não me contraponho às coisas que me acontecem, né? Ou seja, eu não ergo um muro de resistência perante as coisas da vida. Eu simplesmente aceito, porque eu confio, porque bem-aventurados são os aflitos. Então, por que Deus permite as aflições? Né? Para que a gente caminhe, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Do contrário, nós ficaríamos estagnados, né? Já estamos aí numa inércia muito grande. E se não fossem as aflições da vida, o que seria de nós? Então, as aflições precisam ser vistas de maneira positiva, como tudo que vem de Deus, porque tudo emana de Deus, né? Então, estar manso em nenhum momento é sinônimo de apatia ou de falta de vontade. Pelo contrário, o manso é aquele que consegue ver além, né? É o prudente. E aí nós vamos falar bastante da prudência, porque nós normalmente somos imprudentes. E aí, porque não temos essa mansidão, né? A nossa mente está o tempo inteiro acelerada. E aí a gente acaba
como a Adriana também colocou, vem o pensamento e às vezes já toma conta, mas é esse exercício diário, é essa vigilância diária que vai nos permitir uma mudança de comportamento. E eu e o Jorge, a gente estava conversando ainda hoje, e a gente comentou a seguinte coisa, né? Coisa não seria a palavra, mas o seguinte fato. Às vezes a gente tem aqui muita teoria, e temos, né? E é importante essa repetição e tudo mais, mas a gente só consegue aprender de verdade na hora da prova. E às vezes não é de primeira, né? Porque nós temos a prova e caímos sim, e tudo bem sim, porque a gente está aí num aprendizado, mas essas provas, quando elas vão acontecendo, ou seja, as aflições elas vão chegando, e quando a gente consegue lidar com elas de maneira mansa, nossa, é um aprendizado muito bacana, porque a gente vê toda coisa acontecendo, né, toda a reação que a gente quer ter por instinto, e a gente acaba conseguindo transformar isso tudo, né, em alguma coisa muito positiva. E depois que passa essa explosão, né, aquele momento que é o ápice do problema, vamos dizer assim, a gente se sente muito gratificado, né, e isso só acontece por conta desse estado de mansidão, do conseguir ver, dessa confiança, né, essa confiança em Deus, do não deixar-se dominar pelos instintos. Pode falar, Helena. Então, hoje eu tô faladeira, já viu, né? Não tem Mas problema, é ótimo. exatamente hoje, né? Não sei se vocês todos sabem, mas tem a minha mãe com Alzheimer, né? E num estágio bastante complicado, muito teimosa, sabe? Tem que estar driblando com ela, né? Aí hoje eu fui para lá, passar o dia lá. Uma mãozinha para dar uma limpada nas coisas lá, mas ela não me deixava limpar, ficava o tempo todo em minha volta. Então teve um momento assim que a minha irritação veio, né? Ela quer controlar tudo, até a forma que eu lavo a louça, a forma que tudo, tem que ser tudo do jeito que ela quer. E assim, ó, por muito pouco, sabe, eu não explodi. Eu cheguei assim, 80% da irritação, sabe? Eu me fechei e aí ela notou, tadinha, que eu tinha ficado chateada, aí ela não sabe o que fazer, sabe? Então, uma situação assim, mas de repente me veio isso que tu falou, assim, nossa, é mais uma prova. Sabe, quando veio na minha mente, que eu me calei, disse, não vou retrucar, não vou ficar, né? Depois veio bem claramente, Selena, é mais uma prova, então vamos lá, né? Não agride, não se irrita, deixa, sabe? E assim, ó, e o engraçado que eu queria colocar, mas é isso, é que na hora que a gente consegue parar a irritação, parar o instinto, enxergar que é mais uma prova, claro, chamei por Deus, chamei pelo meu anjo da guarda, pedi ajuda, porque estava difícil, assim, aquele momento ali. Gente, eu agora, sinceramente falando, agora que eu me lembrei daquele episódio da irritação no início da tarde, porque o resto da tarde foi tranquilo, fluiu. Entende o que eu estou querendo dizer? Que na hora que tu consegue parar ali e chamar por Deus e não deixar o impulso tomar conta, ser manso, parece que tudo ajuda, entende? Tudo ajuda. Acho que Deus, tu recebe ajudas divinas, a providência divina te auxilia quando tu percebe o que está acontecendo. Esse é o meu maior depoimento. Que na hora que a gente resolve dar um passo a favor da coisa boa, a favor das leis de Deus, nossa, a ajuda é imediata. Era isso. Prometo não te incomodar mais, tá? Não, imagina. Cris, Oi? então, ao meu entender, também a mansidão, ela está muito ligada, eu acho que, com certeza, né? A paciência, a sabedoria e o conhecimento, né? Porque Sim, quando te acontece como a Helena falou, uma irritação, né? Aí você sabe como se comportar, como pensar, né? Para ficar tranquilo, sereno e a saber administrar esse momento, né? De nervoso, de, de, de de nervoso, né, de sim, agitação, porque se a gente não tem conhecimento, não tem sabedoria, não sabe como se comportar, é normal que vai dar um escato de nervoso e começar a quebrar prato, né? sim, Então, a mansidão está ligada à sabedoria e à consciência do saber, né? Que sabe se comportar em qualquer situação, tanto sim, boa quanto ruim, né?
Eu, por exemplo, de vez em quando me dá uns raptos de nervoso. E só consigo me calmar quando eu tomo consciência que eu errei. Ontem, por exemplo, eu fui na praia, um boxe, um cachorrão veio para cima de mim. Eu falei para a dona, se ela tira seu cachorro, não solta o teu cachorro. Eu tenho trauma, porque quase perdi uma perna, por causa da mordida de um cachorro. Agora eu tenho trauma de cachorro, de animal, né? Sim. E ela não tirava o cachorro dela, aí eu chamei ela de mal educada. E aí eu fiquei, assim, com vontade de xingar, como eu chamei ela de mal educada, né? Aí eu chegando em casa, eu não conseguia me calmar. Eu só me calmei quando eu tomei a consciência que eu estava errada, não ela que estava errada, né? Porque naquele momento a gente acha que a gente tem razão, né? Uhum. Aí eu só me calmei quando eu tomei a consciência que eu não tinha razão, eu errei e eu que estava errada, né? A me comportar daquela maneira, chamá-la de mal educada, porque ela não segurava o cachorro. Sim. Então, assim, é que quando a gente toma consciência que a gente está errado, que a gente não sabe se controlar no momento. Então, a mansidão está na sabedoria, na consciência, no saber, né? Sim. A meu ponto de vista, né? Muito bom, Tinelli. E só para complementar isso que tu falou, né? Agora me veio um pensamento, né? Porque quando a gente está, por exemplo, como tu mesmo falou, né? Eu estava errada. Tu está no movimento contrário a Deus, né? Ou seja, tu está trabalhando com as energias negativas, vamos dizer assim. Tu está aderindo a essa parte baixa e a gente se sente mal. E é incrível como quando a gente tem esse comportamento a gente se sente muito mal fisicamente, inclusive, né? Como tu acabou de relatar. E a partir do momento que a gente toma consciência da coisa, que a gente percebe, ou seja, tu vai aderir, né, a essa parte de cima, que são os bons pensamentos e com a convergência com o pensamento do Cristo, isso te traz calma, né? Olha que interessante, a gente bagunça todo o psiquismo da gente o tempo inteiro através desses comportamentos, né? E concordo plenamente com tudo que tu falou, e digo mais, que a mansidão é ela que permite o ver, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, né? Tem um cabedal de informações, e é um estudioso e não é manso. Então, o que que acontece? Quando a prova vem, ou seja, quando a situação adversa chega, a gente não está preparado. Por quê? Porque não houve a capacidade, a criatura não teve a capacidade de encaixar esse conhecimento, ela não é mansa, então é como se fosse uma arbitrariedade, né? Então, eu não sou manso e aprendi tudo isso. Não existe. Né? É um conjunto. Então, precisa do conhecimento, sim, precisa do estudo, da inteligência, mas a mansidão, ela é fundamental para que realmente tudo isso se encaixe, né? Para que exista uma tranquilidade diante da prova. Posso passar para o seguinte ou mais alguém quer falar? O Jorge quer falar alguma coisa? Ô, Cris, eu queria falar, se você permitir. Por favor, permito muito. Eu queria abrir mais a conversa, porque assim, o que Jesus ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, assim, sem a mansidão não há humildade. A humildade é a capacidade de ver as pessoas, as coisas e as circunstâncias como elas são, não com o nosso conteúdo mental. Então, a mansidão, ela faz que a gente tenha autocontrole, domínio sobre nós mesmos, que aí vem a prudência, né? A prudência é o ver antes. E aí, como a Cris colocou muito bem, isso dá uma expansão de consciência e você consegue enxergar aquilo que você não está vendo se você estiver nervoso, irritado, etc, etc, etc. Ok? Então, não existe mansidão, não existe humildade se não existir mansidão. Então, como a Tinelli falou, não existe conhecimento e sabedoria sem a mansidão. Agora eu quero ir adiante, eu quero pegar a história da Helena. A Helena disse que ela vai com a mãe com Alzheimer e a Helena quer fazer de um jeito, a mãe quer fazer de outro. E ela chamou a mãe de controladora. Aí eu diria para a Helena, e você o que é, Helena? Se sua mãe quer fazer de um jeito, você quer fazer de outro, quem é controlador? Nós duas. Okay. Isso eu falei, agora, falei isso para ela, inclusive. Agora eu vou mais... Peraí, eu vou mais longe ainda. Qual a ideia de Deus
se você ficasse mansa, você entenderia nesse tipo de experiência. Não é? A ideia Qual a de ideia Deus de Deus? é Aonde Deus quer te levar? A mesma coisa da Tinelli com o cachorro, não é? Ao invés de resolver a situação a nível do pensamento de Deus, ela resolveu com revolta. Chamou a mulher de mal educada. É igual. A estrutura é igual. A sua e a dela. Mas qual a ideia de Deus? Eu, na hora Se nós, que me veio... tá. nós precisamos ser humildes, não é? Então, dentro do capítulo Bem-aventurados mais pacíficos, tem a obediência, não é? Por que você, ao invés de lutar com sua mãe, competir com sua mãe, e a Tinelli competir com a mulher do cachorro, por que você não obedece? Por que tua mãe não fala assim, faz desse jeito, e você simplesmente faz daquele jeito? Isso leva você a ser mansa, humilde e a ser serva de Deus. Porque, presta atenção, quem colocou você nessa situação, nessa experiência, que você precisa, foi Deus. Se você se revolta contra sua mãe, você está se revoltando contra Deus. Se você está controlando, você quer controlar as ações de Deus. E Deus quer te transformar em submissa, serva, obediente, resignada às experiências que Ele está te propiciando, que você precisa para evoluir. Então, veja quanta coisa tem no simples fato de, mesmo não gostando, mesmo não querendo, a gente fazer a vontade de Deus, que nesse momento aparece na mão de um instrumento de Deus. Ok? É importante entender isso. Se a mente só vai dilatar, só vai se expandir se conseguirmos ser servos, obedientes, humildes, benevolentes com os outros. E não vamos conseguir isso lutando com os outros, competindo com os outros. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, ficou bem claro, Jorge. Ok. Entendeu, Cris? Entendeu todo mundo aí? Quem quiser falar. Vejam, tirem, então, as aflições. Você traz uma mente competitiva, de luta, de briga, de controle, de domínio, e Deus quer que você faça uma transição a partir da humildade, por isso que precisa da mansidão. E veja que Jesus fala assim, vem a mim você que está fadigado, né? Você que já não aguenta mais sofrer. Ele não diz assim, vem a mim você que começou a sofrer, não. Vem a mim você que já está saturado de sofrer. Porque esse está na hora de aprender, não é? Que é o nosso caso. Obrigado, Cris. Desculpa me alongar aí. Eu espero que todo mundo tenha entendido a importância dessa conversa. Se alguém quiser evoluir, se alguém quiser ter expansão de consciência, se tornar humilde, precisa ser servo de Deus. Obrigado. Valeu, Jorge. Então, é bem isso, né? Sem humildade, essa figurinha ali do cara empurrando a pedra é bem isso, né? A gente quer impor a nossa pedra, quer colocar a nossa pedra na vida de todo mundo. E é assim que funciona, né? A gente não usa de humildade, não tem mansidão e quer que as coisas deem certo. E é isso que Jesus diz, né? A brandura, a humildade de coração. E ainda mais quando ele diz de coração. Por que coração? Coração tá no centro, né? É o amor, é a bondade, longe desses pensamentos todos que a gente tem de condicionamento, de necessidade de poder, de ganância, de orgulho e de todo o resto. Né? A gente vai ver muito no Evangelho a palavra coração. E ele continua. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens.
sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o ardor, ou seja, né, lhe diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, aí nós sublinhamos ali, justiça de Deus, né? Então, vivemos todos nas maiores misérias, né? Decepções, dores físicas, perdas, etc, etc. E ele diz que encontram fé no futuro. O que é fé, gente? O que é a fé, né? Eu gosto de fazer esse tipo de exposição porque muitas vezes a gente espera uma resposta, né? Ah, o que é ter fé? O que para cada um é ter fé? Eu não sei o que é fé. Tá, então nós vamos conversar sobre o que é a fé. Porque eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei o que é fé. Ótima a tua colocação, Tinelli. Eu acho muito bacana esse momento que a gente tem aqui, sabe? Sem reservas, sem essa coisa de querer um saber e tal. Não, ótimo, excelente. A Helena quer falar, vamos lá, Helena. Então, eu suponho, né? Eu penso que ter fé é justamente acreditar, confiar que, como eu falei há pouco, que em tudo há um propósito, que tudo é necessário, que em tudo há a mão de Deus, sabe? Se entregar a Deus cegamente, digamos assim, sem questionar, sem revolta, isso é a verdadeira fé. Sim. Óbvio que eu não tenho, né? Porque ainda mais pretendo um dia chegar nesse estágio, se Deus quiser. Sim. Mas ali não pode se confundir também com fanatismo e não vira uma outra coisa que não é fé? A gente tem que tomar cuidado quando fala e pensa uma coisa, porque eu acho que fé não é só dizer, sei lá, eu vejo esse pessoal do evangelho que fala de religião, mas eu ouço, né, e pergunto, mas isso não é fé. Mas assim, eu acho que é uma coisa muito íntima, muito simples, muito humilde, muito terra, né? Bom. Eu vou te falar o que me vem nesse momento, né? Aqui, essa fé que a gente fala, ela não está ligada à religião, sabe? Então, o que nós falamos nesse momento de fé pode ser aplicado para qualquer criatura vivente nessa terra, que seja de qualquer religião, que seja ateu, ou que seja ateu. A fé é a confiança verdadeira, a confiança em Deus, porque quem tem a fé verdadeira é conhecedor da lei, dessa lei que a gente fala há tanto tempo. Tanto que ele diz ali, em confiança na justiça de Deus. Então, se eu conheço a lei, se eu sei que existe uma lei, né, que engloba várias outras, e nós já falamos tanto dela, mas se eu compreendo que existe uma lei, que tudo vem de Deus, porque tudo vem de Deus, a nossa arrogância que não nos permite essa compreensão de que tudo vem de Deus, porque nós somos pequenas criaturas, vamos dizer assim, né, vivendo num planeta de provas e expiações, mas filhas de Deus. E se tudo que nos acontece vem dele, o que poderia ser ruim para nós? Absolutamente nada. Mas nós, com a nossa arrogância, né, todo o nosso orgulho, essa necessidade de poder que a gente tem, nós queremos ser Deus. Então, nós queremos ser o centro do nosso próprio universo. Ou seja, seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. É aí que a gente vai pelo caminho errado, né? Vamos dizer assim, porque é nesse momento que eu escolho erguer esse muro de resistência, que eu coloco aquela pedra gigante nas minhas costas e sofro porque resisto.
Então, a fé, a Helena muito bem falou, é a confiança, a certeza de que tudo que me acontece é benéfico, de que tudo está bem, seja nas aflições que forem, na perda de alguém, numa miséria, numa decepção, numa doença, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ter a certeza o que me acontece é benéfico, porque ninguém sabe do nosso passado, ou seja, né, um saber detalhado. Eu sei que, através do estudo da lei, onde existe uma privação, existe um abuso. Então, se eu compreendo essa dinâmica da lei, que envolve tantas outras coisas, não tem como eu duvidar que o que me acontece é benéfico. E não tem como eu não ter fé. Porque eu entendo, eu compreendo o que acontece. Não sei se ficou claro para ti, se tu conseguiu, tira essa questão da religião, né? Dessa parte da fé cega, não é por aí, né? Não é esse o objetivo. Sim, entendi agora. E quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, é o que o Jorge falou anteriormente, né? Então, Jesus nos diz o tempo inteiro, vem até mim, vós que sofres, né? E é um sofrimento muito grande. E não se iludam que o outro não sofre. Todo mundo tem seus sofrimentos, né? Sua criança ferida, seu desamor, sua carência. E só que a gente se coloca sempre no polo errado, no polo negativo, porque a gente quer suprir as nossas próprias carências com o outro, né? Da mesma maneira como a gente coloca a culpa do que nos acontece nos outros, a gente também quer suprir todas as nossas carências com o outro. Sendo que o único capaz de suprir as nossas próprias carências somos nós mesmos, né? Então a gente precisa aprender a se amar. E essa é a grande dificuldade. Por isso que a gente está tão afastado de Deus. Porque é como se fosse um grande organismo. Nós somos afastados de Deus, e bem afastados de Deus, desse centro, somos afastados de nós mesmos. Entende? Então, quando a criatura compreender que precisa voltar para dentro de si verdadeiramente e se amar, consequentemente ela se aproxima de Deus. Porque é como se esse grande organismo fosse replicado em pequenos organismos, né, que somos nós. Então, nós somos divididos, isso a gente já falou tantas outras vezes, então a gente precisa unir essas nossas partes, né, e isso a gente só vai conseguir fazer através do auto-amor, ou seja, do compreender-se, do ver-se, que a gente fala tanto. Né? E se ver, às vezes é doloroso, porque nós usamos tantas máscaras, né? Eu, por exemplo, hoje, é difícil perceber que a gente não é forte o tempo inteiro, porque eu construí uma imagem, né? De estar sempre bem, de estar tudo certo, de conseguir lidar com todas as coisas que acontecem na minha vida, e não é bem assim. Todo mundo tem seus momentos, né? E ver que a gente fraqueja também é construtivo, porque a gente não precisa ser bom o tempo inteiro. E isso é amar-se, né? E se acolher nesse momento. E não achar que não, eu tenho que ser forte o tempo inteiro. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Tá aí, gente, ó. Se alguém quer uma receita, né? Eu acho que a gente poderia ter essa máxima aí como uma receita, porque ele traz uma condição, né? Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância da lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Parece tão simples, né? Então, Jesus vem dizendo para a gente da necessidade das encarnações, de outros mundos, já vou te deixar falar, Jorge, das aflições, e agora ele nos consola.
mas existe para isso, né, uma condição. E essa condição está na lei. Pode falar, Jorge. Ô, Cris, eu queria voltar um pouco na questão da fé, se você permitir. Claro. Eu queria acrescentar algo, tudo aquilo que foi dito, que é pura verdade. Você explicou maravilhosamente bem. Mas eu queria dar um exemplo só, exemplificar. É pegar aquele exemplo da Tinelli e da Helena e tentar colocar todas as suas ideias de fé nesses exemplos. Quando a vida pede para que seja servo obediente e escolhe se voltar e uma ficar controlando, competindo, lutando contra a outra, a fé é exatamente isso. A confiança de chegar nesses momentos, você vê, vamos ao exemplo bem da Helena, né? A mãe querendo daquele jeito, e você vai e se torna uma serva, você confia que aquele movimento de se tornar serva, se tornar obediente, é o melhor. Isso é a fé. A fé é quando chegar no momento da prova, você está dentro da prova, você escolhe ser obediente a Deus, você confia na lei, você confia que aquele é o melhor movimento que você pode fazer para trazer benefícios para ti. Aí você demonstra sua fé. Não é falar, é fazer na prática. Não é? Tanto que Jesus falou, né? Se alguém quiser que você ande um passo, ande 1000, ande 2000. Então, se alguém quer que você repita 1000 vezes, 2000 vezes, mas obedeça a Deus. Demonstre sua fé, sua confiança na lei, que o resultado dela, no futuro, ele diz ali, no futuro, será maravilhoso para você. Porque seu passado foi de aflição. Então, se você quiser um futuro melhor, confie agora e faça os movimentos corretos. Isso é fé. Muito obrigado, Cris. Está muito maravilhosa a tua aula, viu? Muito bom, Jorge. É no momento que a gente abre mão da gente mesmo, né? Das vontades que a gente tem, das carências, dos medos, e confia em Deus, porque se Ele diz que é através do amor e da caridade, cada vez que eu me oponho a essa máxima, eu estou indo contra a lei. Então, quando eu, mesmo num momento adverso, eu consigo ter mansidão, que é o que a gente falou ali atrás, eu consigo ter conhecimento, colocar isso tudo em prática e escolher a parte de cima, né? Então, isso é fé, porque eu tenho certeza que esse resultado é o melhor, porque é o que Deus quer, é o que Jesus prega para a gente. Então, quando a gente diz que o Evangelho é o caminho, e a única maneira de voltar para a casa do Pai é através do Evangelho, é por isso. E é simples, né? Porque ele diz, apenas impõe o amor e a caridade. Só que a gente vive no oposto, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Então, esse capítulo, ele é um capítulo pequeno, mas ele é muito maravilhoso, porque ele traduz a lei de uma forma muito simples. Muito simples. Então, é como a gente fala sempre, a gente sempre pode escolher. Então, eu sempre posso escolher o amor e a caridade. E aí a gente sabe, né, que essa palavra caridade, ela abre um leque maravilhoso de opções, né, de tantos tipos de caridade, e olhar para o outro, já deixo vocês falar, meninas, e olhar para o outro com compaixão, o exemplo da Helena, né, de deixar a mãe dela fazer como quer, isso é caridade, isso é amor, porque eu compreendo que é o que ela pode me dar naquele momento. E o mesmo exemplo da Tinelli, né, de ver a senhora lá com o cachorro, talvez naquele momento usar de caridade seria, né, olha, ela está fazendo o melhor que ela pode, ou ela não tem intenção de fazer nada de ruim, olhar sempre com esse permeado de bondade. E isso é fantástico, porque isso deixa a gente num estado vibratório muito bom.
e sempre convergente, né? Isso vai modificando a vida de uma maneira, principalmente se a gente cria esse hábito, porque no início é mais trabalhoso, porque a gente está fazendo um caminho contrário ao que a gente está habituado, né? Mas a partir do momento que esse movimento benéfico ele vira quase que instinto, meu Deus, aí imagina, né? O teu instinto ser aquilo ali, então tu vai reagir daquela maneira sem ao menos pensar. Nossa, esse é o meu grande objetivo de vida, quem sabe daqui a algumas encarnações, né? Bem, temos a Tati e a Maria, depois a Claudine. Pode falar, meninas. É a Maria. Oi, Boa amor. noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. O que eu queria comentar é ainda sobre a fé, que existe muito essa discussão, até a Tinelli trouxe, né, da fé cega. A gente fala muito sobre essa fé cega, fé raciocinada, e acho importante que a gente interiorize a informação que o Jorge, a Cris, né, todo mundo aqui está trazendo, de que a cegueira, ela só se faz presente quando a gente está dominado pelo ego. E quando a gente tem a confiança divina, que é a fé, a gente não se torna cego. A gente se torna presente e consegue visualizar todo o processo, porque a gente se faz Deus naquele momento e Deus se faz na gente. Então, a cegueira é a dúvida sobre a lei, é o ego querendo controlar uma situação. Então, entendendo isso, a gente não duvida de nada que nos acontece e principalmente da fé. A gente faz todo esse movimento que a Cris falou, só para trazer esse ponto. Obrigada. Obrigada, amiga. Muito bom. Muito obrigada. Pode falar, Clô. Eu queria falar sobre essa parte do amor e caridade, né, da simplicidade das palavras e do que Deus nos pede. É muito engraçado quando a gente para pensar, né, o quanto simples é o movimento, né, a nossa postura diante da vida. Mas aí a gente vê de uma forma tão complexa e difícil, como pedindo muito, né, como algo que a gente não consegue fazer por conta de tudo que a gente tem que soltar, desapegar, se reconciliar, se refazer, né, se conhecer, compreender. Então, tudo isso que exige, né, é uma simplicidade enorme, porque é agir com o nosso coração, né, agir com nossa essência, mas se desfazendo de todos esses processos que a gente criou, né, que a gente trouxe na complexidade de toda essa casca, assim, que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né, as máscaras, e esse desapego, né, disso e se entregar para a vida, confiar que é o primeiro passo para fazer com que tudo isso aconteça, é o que sempre nos parece ser muito complicado, porque é tanto tempo, né, desconfiando e querendo se colocar acima de tudo isso, que o movimento para o novo e para a vida, né, em direção à vida, parece ser muito difícil. Então, é só retomar esse simples, né, o quanto realmente é simples, mas para nós acaba se tornando complexo por todos esses movimentos que a gente precisa fazer antes, né, e principalmente partindo da confiança, da humildade, resignação, enfim, todos esses impulsos que nos levam a depois tudo isso realmente ser simples. Obrigada, Clô. Só um pouquinho, né? Ele não sabe se ele quer ficar aqui comigo ou se ele quer sair. Daí eu tenho que ficar abrindo e fechando a porta, tadinho. Então, pegando ali o que a Claudine falou, né? Parece realmente tudo muito simples. Ele diz amor e caridade. E a gente vê a vida, por isso que a gente fala sempre, né? Nós vivemos numa grande ilusão. Porque se nós tivéssemos a compreensão verdadeira do que são as vidas sucessivas, né?
todas as encarnações que nós já vivemos e essa vida que a gente tem aqui agora, essa vida material. Porque se nós tivéssemos essa verdade como verdade e não como um conhecimento, nós viveríamos diferente. Por quê? Porque nós olharíamos para as coisas da vida material com outro valor, ou seja, com outro olhar, e conseguiríamos de uma maneira muito mais tranquila cumprir esse dever, que é o amor e a caridade. Porque nós vivemos uma vida como se ela fosse única, né? Como se nós precisássemos de muitas coisas, e não só coisas materiais, como nós precisássemos ter sempre razão, que a gente precisasse estar certo o tempo inteiro, que a gente precisasse agradar as pessoas o tempo inteiro. Essa nossa falta de amor, essa carência que todo mundo tem, o medo do amanhã, o medo do agora, o medo do que vai acontecendo, sabe? Então, isso tudo mostra pra gente, por mais que a gente leia, estude, essa verdade ainda não está encaixada, sabe? Então, eu acho que era um ponto para que a gente refletisse daqui para frente. O quanto eu dou valor, e que não é para desvalorizar a vida, não é isso, porque a vida é uma grande oportunidade, essa vida física, material que a gente tem aqui, porque é aqui que a gente consegue evoluir de muitas maneiras, né, e que às vezes a gente não consegue no mundo espiritual, mas que a gente consegue aqui porque tem essa barreira física. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer assim é a reflexão do quanto essa vida é importante em relação à vida espiritual, que é a vida verdadeira. Porque a partir do momento que a gente tiver esse encaixe, essa compreensão, e que a gente veja o apego da maneira como ele precisa ser visto, a gente vai começar a pensar diferente. Ou seja, esse amor e essa caridade, como dever, né, dito por Jesus, ele vai ser mais fácil de ser vivenciado. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, eu vou mudar o slide aqui. Então, ele vai falar para a gente do Consolador, né? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, a vinda de Jesus, esse grande evento, né? Esse divisor de águas, essa magnitude toda que desceu sobre a terra com muito esforço, um esforço muito grande de um espírito muito evoluído, não sei porque me emociona, né? Mas de um espírito muito evoluído precisar encarnar no meio de tanto sofrimento para trazer para a gente, né, o consolo. Então, na época de Jesus, ele versava através de parábolas, né, porque era dessa maneira com que era possível a compreensão naquele momento. Mas ele advertiu: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então nós, né, que estudamos um pouquinho, que sabemos um pouquinho, e somos multiplicadores, falamos disso na semana passada, no final da aula, é muito importante que a gente compreenda essa máxima, essa verdade. Porque se nós falamos de fé, falamos de um Cristo Consolador, não é possível que a gente viva ainda de uma maneira diferente. Então, atribuindo ainda injustiça, né, ou qualquer outra forma de pensar nas coisas que nos acontecem e acontecem no mundo como uma coletividade.
Isso não significa que nós tenhamos que ser insensíveis, não. Pelo contrário. Falta muito trabalhador na seara de Jesus. Muitos. Porque as aflições são muitos os necessitados, tanto encarnados quanto os desencarnados. Nós também somos necessitados, mas foi nos dado muito conhecimento, principalmente nesses últimos 2 anos. Então, é fundamental, é importante para a vida de cada um que nós sejamos esses multiplicadores, porque nós já sabemos, né? Que existe uma causa justa e um fim útil para todas as dores. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, queridos, obrigado. Está tão maravilhoso que vai em frente. Mais alguém quer falar, gente? Cristo veio para... Eu estou vendo uma série que se chama Bíblia, não sei de que religião é, que passa no Canal 7, que teve, né, Abraão, Moisés, né, agora está em Josué. Eu acho que Abraão foi uma das reencarnações de Cristo. Moisés é uma outra reencarnação de Cristo em tempos, sempre indo em frente, né? Porque um vai desencarnando e vai encarnando o outro. E Moisés, Josué, né? Também é uma das, porque ele pode se reencarnar em várias vezes, né? Até chegar na última, que é a reencarnação de Cristo, né? E que você falou, ele reencarnou para nos ensinar, ele reencarnou para curar todas as gerações e todos os tempos, né? E para ensinar também, porque se não fosse a reencarnação dele, antecipada pelas reencarnações de Moisés, Josué, Abraão e outros, né? Antecedente a ele, né? As gerações do mundo do homem não teriam um curador. Quem ia nos curar se ele não reencarnasse, não viesse na Terra, né? A dar esses ensinamentos, que pois são ensinamentos de cura, né? Porque as nossas doenças são compostas de arrogância, de prepotência, de ignorância. Essas são as nossas doenças, né? Falta de humildade. Então ele veio para curar e para ensinar a humanidade da Terra, porque a humanidade da Terra ia ser muito grande. Olha quantos somos nós no mundo, e cada um com cabeças diferentes, cultura diferente, fé diferente, e diz que tem Deus diferente, que Deus é um só depois, né? E línguas diferentes. Então ele veio, falar uma língua única, né? Uma cura única para todos. Tu imaginaria se ele não existisse? Prova imaginar se ele não existisse. O que seria de nós, da nossa mente, do nosso desespero, né? Das doenças físicas, mentais, espirituais? O que seria? Prova imaginar o que seria. Então não seria um mundo sem ele, né? Sim. Então Aproveitando. E a presença Pode falar, dele. E a presença dele em nós, ele está dentro, nós somos parte dele, né? Eles procuram por ele fora de nós, não procurar lá no jardim, lá no país estrangeiro, que você não vai achar, não ir lá no Vaticano procurar Jesus, que tu não vai achar. Ele está dentro de nós. Por que ele está dentro de nós? Porque nós somos parte dele, nós temos a capacidade da inteligência, de entender e compreender, de ver, de analisar, né? Então, essa estrada da compreensão, da capacidade de entender, né? Que ele insiste em nós, que nós temos que entender e compreender e colocar em prática. Isso é a cura das nossas arrogâncias, prepotência, que é o mal da humanidade, né? Inclusive se fala no Evangelho, né? A pior doença do homem da Terra é a arrogância e a prepotência, né? Obrigada, Tinelli. Muito bom. Valeu. Ô, Cris, só. Oi, pode falar, Helena. Então, um minutinho só. Tinelli, se tu estás vendo essa série, que eu assisto todos os dias também, eu queria te colocar no meu ponto de vista, né? Que a verdadeira fé é essa, expressa por Moisés e agora expressa por Josué, demonstrada. É uma fé
É a certeza de que Deus vai providenciar todas as necessidades, tudo o que eles precisam, desde que sigam a lei dele, desde que cumpram a vontade dele. Essa, para mim, essa fé, essa é a verdadeira fé, a que eu me referi no início da aula, né? E até estava pensando em falar para ti, olha, Tinelli, se for assistir, porque ali, para mim, está a demonstração Já de está fé. assistindo, que bom. Já está assistindo, que bom. Valeu, Helena. Então, e assim, né, Deus é tão maravilhoso que vem mandando, né, volta e meia, como aparece um novo, né, claro, como Jesus, eu acho que nesse momento da nossa vida, né, tiveram outros, mas assim, é o tempo inteiro a gente está sendo chamado, o tempo inteiro, a gente só realmente não quer escutar. Através de tantas opções, né? E Deus não desiste da gente. E eu acho que é isso que importa, né? E que a gente precisa realmente ouvir, mas ouvir de verdade. Porque é o tempo inteiro, é através das provações, através das doenças, através dos exemplos, através dos milagres, né? Porque a gente vê cada coisa acontecer, né, que não teria como se não fosse a existência de Deus. Mas é isso, vamos em frente. Eu resolvi trazer esse texto da prudência, que foi do nosso amigo espiritual, porque até foi sugestão do Jorge falar da prudência, mas é um texto, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo e não fiquei à vontade em trazer uma parte só, né? Então, eu vou ler para vocês e a gente vai conversando sobre ele. Talvez, puxa, prudência, né? O que a prudência tem a ver com tudo isso? Então, ele deixa claro ali o que é um ser prudente. A prudência é o que faz com que a gente chegue ao equilíbrio, né? Porque nós somos seres desequilibrados, né? Então, ele diz assim, a prudência nos remete ao equilíbrio. O ser prudente encontra-se não pendular, ou seja, a criatura que encontra-se equilibrada é prudente. Nós já falamos, né, do pêndulo. Para quem é novo aqui, existem algumas pessoas, né? Tem umas aulas ali no YouTube, logo no começo, que fala acho que foi a Maria que deu, sobre a arrogância, o orgulho, e desse movimento pendular que a gente faz, né? De hora tá lá no hiper, ou seja, muito feliz, com tudo muito exagerado e ao mesmo tempo a gente está lá no hipo, né? Triste, amargurado. Então esse movimento pendular quer dizer o quê, né? Essa oscilação que a gente tem, essa casa sem dono, essa casa mental que é açoitada por qualquer tempestade. Ou seja, eu descubro uma doença, eu me desespero, né? Então, eu vou para o hipo, fico lá, coitadinha de mim, aquela coisa toda, ou vou para o hiper, né? Então, eu não consigo manter um equilíbrio. Essa normalmente é a mente da humanidade, né? Desse planeta. Então, esse movimento pendular é o desequilíbrio, ou seja, a falta de prudência. O equilíbrio que é meta evolutiva só pode começar a acontecer a partir do momento que voltes teu pensamento para o alto, ou seja, para Deus. Que admitas que há um Deus Pai e que este sofrimento no qual estás mergulhado não é a realidade que fostes criado para vivenciar. Ou seja, a gente precisa compreender que o momento que cada um vive, ele é transitório, né? O mal é transitório. O mal trabalha para o bem. Ou seja, qualquer situação que seja diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse, ela é necessária, porque é a vida, né? São as circunstâncias trabalhando para que haja um crescimento, um verdadeiro bem, né? Porque quando ele diz assim, né? Que a gente está mergulhado numa realidade que não é verdadeira, porque o que a gente consegue ver da nossa própria vida? O quanto de realidade a gente consegue realmente ver da nossa própria vida? O quanto na superficialidade a gente consegue viver? Então, como é que funcionam os nossos dias? Nós trabalhamos na superficialidade quase que 100%.
Isso significa o quê? A gente come, a gente dorme, a gente trabalha, aquela vidinha de superfície. Então, pouquíssimas vezes, ou raras são as vezes que a gente consegue ter um pensamento um pouco mais profundo, ou seja, por que isso está me acontecendo? Né? Qual é o comportamento que eu tenho ou que eu tive, qual é o meu hábito que está me levando a esse fato, né? Ou seja, essa doença, essa circunstância, esse problema que se instalou na minha vida, ou que apareceu na minha vida nesse momento. Então, nada é por acaso, né? Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Existe uma lei que rege tudo isso. Enquanto te sentires adequado a este mundo material, estarás desequilibrado e, consequentemente, vivendo de maneira imprudente. Ou seja, a gente precisa, sim, viver nesse mundo material, mas consciente de que é uma vida transitória. Ou seja, é um momento que eu passo aqui com este corpo físico, que a minha vida verdadeira é a vida espiritual. E o que esse pensamento me traz? O que ele me traz de bom? Ele me traz um entendimento que eu preciso viver a vida aqui, sim, de maneira adequada, mas não com um excesso, vamos dizer assim, de importância para essa vida, ou seja, com um apego exagerado para essa vida. Eu preciso estar aqui, mas voltado para o mundo espiritual, ou seja, sabendo do que acontece aqui, eu preciso ter essa conexão o tempo inteiro, né? Com o mundo espiritual. É como a gente viaja, vou dar um exemplo agora que me surgiu, viaja e liga para casa, né? Tá tudo bem aí e tal. A gente não consegue ligar para lá, para o outro lado, né? Mas o que eu digo é manter essa conexão com Deus, sabendo do que é necessário, ou seja, amor e caridade, e não deixando que o orgulho e o egoísmo tomem conta da minha vida. A prudência é o ponderar. O que é uma pessoa ponderada, né, gente? O averiguar, o pesar e compreender cada momento da existência, não como um ser isolado, e sim como uma criatura pertencente a uma grande unidade inteligente. Então, esse é um outro ponto que a gente realmente precisa refletir muito, que nós fazemos parte de uma unidade. Então, e essa unidade, né, o universo como um todo, o Filho de Deus. Então, se o meu vizinho sofre, ou se um irmão que está a quilômetros de distância de mim sofre, eu também sofro. Então, nós somos tão egoístas que nós dividimos tudo. Então, nós moramos num apartamento ou numa casa, nós temos o nosso terreno, nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, e aí nós estamos vivendo uma guerra por isso, né? Por conta das fronteiras. E quem impôs as fronteiras? Quem disse que um irmão que é haitiano, que é boliviano, que é paraguaio, é diferente de mim? E isso ali eu estou usando a parte material, né? E isso enquanto mente, né? Enquanto sentimento. Por que a dor do outro é menor que a minha? Por que o sofrimento do outro é menor que o meu? Por que a minha vontade precisa prevalecer na vida do outro? Por que eu imponho as minhas vontades para todas as pessoas que me circundam? E eu estou falando de mim também. Então, esse é o nosso retrato, né? O retrato da nossa humanidade. Então, quando ele fala em prudência, que é o averiguar, é o ponderar, é o ver o que cada situação quer de mim naquele momento. Para isso eu tenho que ter mansidão, que é o que nós falamos lá no início. Porque se eu não for mansa, eu não vejo nada. Eu já estou tomada, já estou imprudente. Então, quem tem uma resposta sempre muito rápida, quem sabe de tudo, reflitam, gente, como que é a vida de vocês? Quando alguém pergunta alguma coisa, eu já tenho uma resposta pronta? Quando alguém pede a minha opinião sobre algum assunto, eu quero opinar sobre aquele assunto? Eu tenho conhecimento suficiente sobre determinadas coisas para poder opinar sobre a vida das pessoas? Provavelmente a gente não tem conteúdo suficiente nem para opinar na própria vida, na nossa própria vida. E aí a gente quer fazer isso com o outro, né? É meio pesado talvez isso que eu esteja falando, mas é necessário.
é necessário porque a gente precisa acordar, né, e ver o quanto nós somos imprudentes e desequilibrados. Acho que a gente está a caminho, mas é preciso ver, né, e às vezes o ver, ele é meio doloroso. Usar de prudência é ver a verdade, sem rodeios, sem alterações, ponderando as possibilidades. Ah, Tati, a Maria quer falar agora, que eu vi, estava empolgada aqui. Pode falar, meninos. Não? Acho que elas deixaram a mão levantada da outra vez. Então. Eu cliquei tudo errado, desculpa. Tá bom, eu quero falar assim. Fica quieta, então vamos lá. Não, é que tu tá falando muito sobre prudência e me veio uma coisa muito forte que tu falou, inclusive agora, que ser prudente é olhar a verdade, né? E olhar a verdade por mais que o ego fique dolorido. Então, ali atrás, no slide anterior, quando tu comentou que ser prudente é também admitir que há a presença de Deus em todos os momentos, é saber quando estamos negando Ele. Porque a gente também tem dificuldade e às vezes a gente também tem esse padrão de dizer, não, eu acredito em Deus, né? Eu tenho Deus comigo, mas a gente não consegue identificar os momentos que a gente nega Ele. Sim. Que são os momentos em que a gente escolhe de revolta, que a gente escolhe de imprudência, de egoísmo. Todos esses momentos em que a gente deixa o nosso instinto se manifestar sobre o meu lado, né, no meu centro, Sim. eu estou negando Deus. Por mais que eu reafirme que nele há eu. Então, só para a gente também começar a ver com prudência esses momentos de imprudência. Com certeza, Maria, muito bom. Obrigada, Nica. E continuando, né? Usar de prudência é ver a verdade sem rodeios, sem alterações, ponderando as possibilidades e, acima de tudo, confiando na lei de Deus e na sua justiça. Parece simples, né? Mas não é. O prudente é aquele que tem um olhar amplo. O que é um olhar amplo, né? É esse olhar maior, ou seja, eu não olho só para o meu umbigo, para a minha situação. Eu tento ver a vida, eu me esforço para ver a vida como um todo, né? Como essa unidade, eu pertencendo a uma unidade, e não eu como um centro dessa unidade. Que consegue vislumbrar as possibilidades, pois acessa informações vindas do superconsciente, é conectado com o alto, já estabelece contato com o seu eu superior. O que ele quer dizer com isso aqui, né? A criatura que é prudente, ou seja, que já consegue exercer a prudência, ela já consegue ter um certo contato com o eu superior. Ou seja, ela tem as intuições. Para isso, ela precisa estar consciente, ela precisa estar mansa, porque ela está recebendo informações da parte de cima, e não do subconsciente, que está impregnado de tudo que a gente já viveu. Então, aqui, esse superconsciente pode ser visto como novo, né? Como esse novo que o amigo tanto fala nas mensagens, né? Viver o novo, ou seja, acessar patamares maiores, mais evoluídos, né? Com uma vibração melhor, novas ideias, sempre convergente ao amor e à caridade, e não com a parte de baixo, que é o que a gente está habituado. Toda criatura tem essa potência, essa capacidade dentro de si, basta que ela seja despertada e ativada. E como fazer tal feito, né? Como tornar-se um prudente? Então, todas as potências já estão dentro da gente, isso a gente já sabe. Então, nós somos criaturas com muitas potências, mas potências adormecidas, né? Então, é como se a gente tivesse um computador de última geração, ou um celular desses, sabe? E a gente só soubesse usar o WhatsApp, vamos dizer assim, né? Então, nós temos ainda essas potências muito inibidas. E tudo isso por falta realmente de estímulo, de saber como trabalhar tudo isso. Então, nós somos criaturas com um potencial gigante, porque somos filhos de Deus. Imagina, filhos de Deus. Criados, né, semelhantes a Ele. Então, nós temos uma fé que é uma potência, a inteligência, tantas outras coisas que a gente poderia se utilizar para expandir essa consciência, né?
e que realmente a gente não faz. Nós temos essa nossa mente embotada. E aí ele continua, né? Tudo o que precisas para a tua evolução já está dentro de ti, está no mais íntimo do teu ser. Tens a centelha divina. Lá está impressa a lei de Deus. Tanto que no Evangelho ele diz, né? Ele vem nos relembrar, porque nós já sabemos disso tudo. Mas como a Claudine usou o termo ali, né? Nós temos as cascas, então isso tudo está tão soterrado sob todas essas cascas, né? Esses cascões mentais que a gente foi criando em várias encarnações, criando hábitos péssimos que a gente está tentando desconstruir agora, né? E que isso precisa ser tudo feito com muito amor. Eu gosto de frisar muito isso, porque em certos momentos que a gente olha para a nossa própria sombra, a gente se sente culpado. E a culpa é um caminho equivocado, né? Tudo que é negativo é um caminho equivocado. Então, essa descoberta precisa ser feita pelo caminho do amor. Então, a criatura perfeita que és, com todo o manancial de amor à tua disposição, basta que queiras deixar de ser governado pelo teu ego, subjugado por todas essas forças alienantes e exerças a tua verdadeira vontade. Qual é a tua verdadeira vontade? Ele pergunta. Queres continuar com esses sofrimentos que vivencias no teu mundo ou desejas mais alegria? Quem não deseja mais alegria, né? E nós fomos criados para sermos felizes. Deus não nos criou para esse sofrimento. Está em vossas mãos essa escolha. Ou melhor, está em vossos corações. Ele vem falar de novo do coração, né? Que é esse centro, que é o sentimento, que é essa opção do não pensar, ou seja, do não pensar condicionado, né? De sair dessa prisão mental. E aí ele diz ainda, né, que a mudança só depende da nossa vontade, que cada dia é uma nova oportunidade. Sigas com prudência, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, te observando insistentemente. Olha aí a observação, né, gente? A observação é tudo, porque eu só consigo me ver se eu me observo. E eu só consigo me observar se eu estou atento, se eu estou desperto, se eu estou manso. Olhando para cada sentimento que surge, cada pensamento que se insinua, percebendo suas nuances, onde ele quer te levar. Então, às vezes a gente vê um sentimento chegando, um pensamento brotando, e se a gente não está consciente, a gente simplesmente é tomado por isso, né? E por isso que a gente vive numa ilusão muito grande. E ele diz, né, que tudo isso é prudência. O olhar para cada passo a ser dado com uma visão muito amplificada, vendo o todo que te cerca, ponderando que existem leis e que todas elas estão atuando sobre tua vida ininterruptamente. A vida em sua plenitude é movimento, então que possas seguir em frente com amor, sabedoria e equilíbrio, trazendo para ti mesmo a paz que tanto almejas. Esse texto é do nosso amigo espiritual, tá, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente vai ter que decorar esse texto, porque esse texto aqui, vamos ter que lembrar ele cada segundo do dia que a gente, do resto da nossa vida, né? Vamos lá. Ele fala da preciosidade do tempo, né, e da nossa mente, né, da consciência, da sabedoria, né? Isso aí, Tinelli. Ele diz ainda, né, que o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito. Eu acho que ficou duplo esse slide. Não, deixa eu ver. Ficou duplo. Desculpe. E ele diz, né, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Já vimos esse aqui. Não sei por que ficou duplo. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas,
Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, tudo vem de Deus, né? Não tem mais como a gente achar que possa ser diferente. Então, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. E assim, né, a palavra abnegação. O que é ser abnegado? E o que é o devotamento? Uma prece contínua. E aí nós podemos falar de 3 coisas maravilhosas, né? O que é uma pessoa abnegada? Né? É uma pessoa que renuncia a tudo, que ela vê o outro primeiro. Então, a abnegação ou o altruísmo, que são palavras semelhantes, elas são contrárias ao egoísmo. Então, por que ele pede abnegação? E devotamento, né? Essa dedicação é se oferecer a Deus sem restrições, sem barreiras. Então, para que exista o consolo, né? Para que a gente possa fazer jus desse amor, para que a gente possa beber dessa fonte, vamos dizer assim, além da mansidão, do conhecimento, da humildade, de tudo que a gente já falou, a gente precisa ser abnegado, né? Precisa renunciar às nossas próprias vontades, renunciar os nossos desejos, os nossos pensamentos, com certeza, porque se a gente parar e observar quais são os nossos pensamentos, eles estão muito ligados a essas questões egóicas, né? Ao orgulho, à vaidade, à necessidade de poder. Então, quando a gente fala em observância da lei, em observar-se, parece simples, mas é muito complexo, porque nós não conseguimos ver a verdade. Então, muitas vezes o outro tem um papel muito importante na nossa vida, porque ele, através de uma ação, de uma palavra, ele traz para a gente muitas verdades, porque é através do outro que eu me vejo, né? Então, é preciso que a gente aprenda a ter esse tipo de comportamento novo, né? Que a gente saia dessas amarras que a gente vive há tanto tempo, desses hábitos que a gente criou e que a gente continua cultivando, na maioria das vezes, sem perceber, né? E esse é o grande desafio, porque o ver-se é a parte mais complicada, porque essa parte, esse ego, né, tá ali controlando tudo e deixando com que essa casa mental fique escura, né? E que a gente continue ali amarrado a esses comportamentos milenares que a gente tem. Então, quando a gente consegue vislumbrar um pouquinho do novo, é uma alegria tão grande, mas é como se fosse um flash, né? Abre um flash de luz e se apaga. Mas é assim que funciona. Mas se a gente consegue ter uma atenção em relação a esse tipo de comportamento, com certeza isso vai se intensificando. A sabedoria humana reside nessas palavras, né? Abnegação e devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Então, por pior que pareça, né? O sofrimento de cada um que está nos ouvindo aqui ou que vai nos ouvir futuramente na aula gravada, é devido. Nada é indevido dentro dessa maravilhosa lei de Deus. Então, basta que a gente não resista, que tenhamos devotamento, humildade, abnegação,
amor, caridade, e que com certeza é um comportamento que nesse momento parece um comportamento aquém do que deveria, né? Porque nós vivemos um mundo de involuídos. E esse comportamento que eu estou propondo agora, segundo Pietro Baldi, é um comportamento do evoluído. Então, aos olhos do mundo, e essa é uma escolha que a gente precisa fazer, se eu quero estar bem aos olhos do mundo ou aos olhos de Deus. Então, essa também é uma escolha que a gente precisa fazer. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, né? E serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente o espírito é atingido. Esse texto é muito lindo, né? Porque ele diz: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes. Então, porque resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, gente, está terminando já a nossa aula, e gostaria de saber o que cada um, né, rapidamente, poderia fazer um comentário. É uma proposta maravilhosa, desafiadora, né? Para o nosso mundo material, talvez um contrassenso, mas para quem realmente conhece um pouquinho da lei, né? E quer ser feliz de verdade, não essa felicidade efêmera e transitória que o mundo material oferece, mas a felicidade verdadeira que Deus nos propõe, esse é o único caminho. Jorge? Oi, Cris, tudo bem? Você quer que eu fale alguma coisa, é isso? Eu não quero que tu fale, porque se alguém quiser falar, né, que a gente já está finalizando, falta 2 minutos. Eu quero. Quem Peraí que eu é? quero também. Tá, eu espero, pode falar. Não, eu queria só dar um aviso, né? Nós temos as aulas de quinta, que são complementares a essa. Inclusive, a Helena vai complementar os hábitos mentais, que é uma aula maravilhosa, que fala das aflições, né? Por isso que Jesus pede para a gente ser manso e humilde, exatamente para ver a totalidade. A Tati Tessarulo depois vai começar uma sequência sobre sofrimento, né? Ela vai falar do sofrimento, depois vem a origem do sofrimento, quanto sofrimento tem, cessação dos sofrimentos, etc, etc, etc. Então, fica aí o convite para todo mundo e eu passo a palavra aí, acho que é para a Tati Rocha. Né? Sim, Nossa, Cris, eu estava aqui só ouvindo tudo e a gente já conversou tantas vezes sobre a mansidão e é exatamente isso que tu falou no início da aula, né? A gente conversou sobre isso, mas eu sinto que a mansidão, ela tá tão longe da gente ainda, tão distante, sabe? Não, da gente, né? Eu falo por mim, assim, porque a mansidão, ela tá bem distante de mim. Então, é um assunto extremamente importante. E o quanto a gente tem uma ideia errada, né? Da mansidão, assim, enfim, como se as coisas fossem acontecer com a gente e a gente fosse ficar simplesmente ali, enfim, sem reação e de braços cruzados, né? E a mansidão é completamente o contrário, ela é saber receber tudo isso e se manter no movimento. Então, quando o Jorge perguntou ali se todo mundo entendeu, eu tive vontade de falar, entendeu? Entendi, mas não compreendi, porque no fundo eu ainda utilizo muito pouco, sabe? Então, obrigada, Cris, obrigada pela aula, porque mansidão é um assunto que realmente eu, né, eu preciso muito e acredito que muita gente também.
Foi bom tu levantar essa questão, dá para falar ainda um pouquinho, porque assim, né, a mansidão, ela não realmente não pode ser comparada com uma apatia, né? Pelo contrário, mansidão traz um movimento muito grande para a vida, para essa mente que está condicionada, porque o que é a mansidão? É um movimento completamente contrário ao que a gente está acostumado, porque nós somos extremamente acelerados, queremos resolver tudo ao mesmo tempo, né? Atropelamos as coisas e é um movimento que a gente está habituado. Então, para a gente parece assim, tá manso é não fazer nada, né? E sim, e é não fazer nada porque é observar, né, que a nossa mente está no oposto desse polo. Então, é um movimento manso, mas que requer esforço, né? Porque é diferente do que nós estamos habituados a fazer. Então, esse capítulo, como eu falei antes, ele é um capítulo pequeno, mas muito maravilhoso, muito profundo, e que traz uma mensagem realmente grande, né? Dessa escolha que a gente precisa fazer. É isso. Mais alguém, gente? Já são 9h. Podemos encerrar, então? Alguém quer fazer uma oração para nós? Eu quero. Opa, vamos lá. Antes de encerrar, eu vou ler uma mensagem aqui do meu livrinho, que é uma mensagem sobre o anjo do propósito. E ela diz assim: quando sabemos qual é o nosso propósito, o trabalho da alma se realiza da melhor maneira possível através do nosso corpo. Um propósito claro elimina todas as dúvidas, pois imediatamente identificamos aquilo que nos conduz à nossa meta ou nos desvia dela. A energia em nossas vidas é imensa quando uma clareza de propósito está sempre presente. Você sabe qual é a sua razão de ser? Então, essa reflexão fica para a nossa oração de agora, que a gente possa fechar os nossos olhos, se concentrar na energia maravilhosa dessa aula, que ela possa ser transmitida para o nosso lar, para as pessoas que estão junto de nós, ou para toda a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta, que a gente possa vibrar esse amor e agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que for mal. Que assim seja. Com essa prece, a gente encerra a aula de hoje.